Para você que usa Express.js no dia a dia, eu quero te mostrar 4 erros comuns que devem ser evitados quando você está desenvolvendo aplicações com o Express. Ah, mas isso só vale para ele? Não, isso vale para qualquer framework, para qualquer linguagem que você esteja utilizando. O negócio do Express é que ele é um framework minimalista, então ele não traz muita coisa de segurança, de eficiência que outros frameworks trazem já por padrão. Então eu quero te mostrar aqui essas coisinhas para você deixar a sua aplicação bem mais robusta. Então se você quer que ela seja um pouco mais segura, um pouco mais rápida e eficiente, fica até o final desse vídeo. Meu nome é Agostinho e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Ah, tá bom, Agostinho, mas quais erros são esses? Bom, esses erros são erros comuns aqui que a gente pode resolver de forma muito fácil, de forma muito rápida, que já vai dar uma diferença absurda na sua aplicação. Quais são esses erros? Bom, a primeira coisa é não configurar CORS devidamente. O que é o CORS? O CORS, ele é aquele cara que impede que algumas ações sejam feitas na sua aplicação. Então você consegue garantir qual domínio exatamente acessa a sua aplicação, você consegue garantir quais métodos HTTP aquele domínio vai poder acessar, você consegue garantir quais headers ele vai poder acessar, entre outras coisas. Então o CORS, ele consegue, né, já dar uma camada de segurança bem legal para sua aplicação. O Helmet, ele é um cara que é como se fosse um capacete, ele vai proteger os seus headers, os cabeçalhos da sua aplicação. Através dos cabeçalhos, pessoas maliciosas conseguem fazer ataques só pegando as informações dali. Então, realmente, ele te ajuda a proteger a aplicação contra isso. E as outras coisas, né, as outras duas coisas é não utilizar compressão nas respostas. Eu acho que deveria ser uma coisa muito padrão, né? Porque quando você tem um grande volume de dados, você não consegue mandar isso de forma muito eficiente utilizando o método HTTP. Então, o Express, você consegue utilizar um método de compressão para poder comprimir as suas respostas, e o browser, né, um cliente HTTP consegue descomprimir isso por padrão, tá bom? Então, isso também ajuda bastante. E a última coisa é não ter um manipulador de erros global. O Express, ele não traz isso por padrão. Então, se a sua aplicação tem um erro inesperado, ela vai quebrar. É o famoso erro 500. Então, ela vai quebrar, vai sair do ar. Então, você vai perder robustez, sua aplicação não vai ter resiliência. Então, no mínimo, a gente tem que configurar isso. Então, eu trouxe 4 coisas que a gente consegue configurar, que a gente consegue fazer de forma muito rápida, muito simples, e que já vai trazer, né, uma robustez, uma mais eficiência e mais segurança para sua aplicação com o Express.js. Antes de qualquer coisa, então, eu vou iniciar aqui uma aplicação com o Express bem simples, bem fácil, bem rápida, só para a gente ver isso funcionando, tá bom? Então, eu vou dar um mkdir aqui e vou criar uma pasta chamada Better Express para a gente poder utilizar aqui. Daí, eu vou entrar no Better Express aqui. Beleza? E vou, né, abrir o meu VS Códigos aqui para poder, né, fazer uma brincadeira. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou utilizar um npm init. Peraí que meu terminal tá pensando aqui. Vai, npm init -y, só pra gente já inicializar aqui o package.json. E aí eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma pasta chamada src. Vou fazer essa parte bem rápida, tá, gente? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar aqui o Express, para a gente já poder utilizar ele aqui. Enquanto ele instala, aqui no meu package.json, eu vou criar um script aqui de dev, que vai ser o node, e aqui eu vou usar o src/server.js, e aí vai ser node-watch. Beleza? Feito isso, eu vou criar aqui o meu server.js, e aí eu vou importar aqui o Express. E aí eu vou criar o meu app aqui, que é um Express. Vou utilizar aqui também o seguinte. Vou importar o JSON aqui, ó, já para a gente também ter aqui utilizar o middleware de JSON, né? app.use JSON. Beleza? E aí a gente consegue dar um app.get aqui, só para a gente ter alguma coisa na rota barra. Que has. E aí aqui a gente dá um return has.status200.hello ou .json
E aí a gente manda um message hello world. Então, criei nossa primeira rota aqui. Beleza. E aí, depois agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou iniciar. Então, app.listen. Isso. Aí a gente vai passar a porta aqui para ele, né? Então, ó, ele recebe aqui ó, no app.listen. A gente tem que passar aqui, né, para ele o que ele vai escutar. Então, a gente vai colocar aqui na porta 3000 ou 3333, tanto faz. Vou colocar 3333. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou adicionar aqui um console.log. Então, na verdade, eu preciso passar um callback. Então, vou passar um console.log. App is running at port 3333. Beleza, com isso aqui a gente já tem o nosso Express funcionando, né? Então se eu rodar aqui um npm run dev, opa, esqueci de fazer uma coisinha aqui, que é o seguinte, transformar isso aqui em type module. Type module. Pronto, agora a gente consegue usar a sintaxe de import e export. Vou fechar isso, vou rodar aqui agora e beleza. Temos aqui o nosso app rodando na porta 3333. Se eu vier aqui no HTTP, por exemplo, eu posso vir aqui então em http localhost 3333. E aí, nossa aplicação já está rodando. Tá, mas o que é o bendito do CORS, né? Vamos para o nosso primeiro aqui, não configurar o CORS devidamente. O que é o bendito do CORS? O CORS, ele é essa sigla significa Cross Origin Resource Sharing, né? Então, o que o CORS faz? É um mecanismo de segurança que controla de onde a sua aplicação pode ser acessada. Quando você está diferentes domínios, né? Sua aplicação sobe um domínio lá, minhaaplicação.com.br, e o domínio, por exemplo, do Google tenta acessar a sua aplicação. O CORS vai barrar isso, além de outras coisas. Então, como é que a gente faz isso? E primeiro, por que a gente quer fazer isso? Primeiro, que a gente não quer domínios que a gente não deseja acessando a nossa aplicação, e também nós não queremos, né, alguns ataques que o pessoal pode fazer quando a gente não tem um CORS devidamente configurado, como cross-site scripting, onde o atacante consegue injetar um script malicioso para ser executado dentro do seu servidor, cara, pela sua API. Então, assim, né, a gente precisa evitar isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o CORS, que é o pacotezinho aqui já. Ele funciona como se fosse um middleware pro Express. Então, o que a gente faz? A gente importa ele aqui, então, lá do CORS, beleza? E aqui, a gente dá um app.use CORS. Ah, Agostinho, é só isso? Não, a gente precisa configurá-lo. A gente precisa passar aqui um objeto de configurações onde a gente vai conseguir, né, garantir que, né, toda essa segurança aconteça. Então, a primeira coisa é a origem, de onde eu quero que quais domínios podem acessar a minha aplicação. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui o domínio google.com. Então, você coloca no https, google.com. A gente coloca aqui, sei lá, você vai colocar aqui o seu domínio, né? Então, na verdade, para deixar mais explícito, vou colocar aqui, ó, meudomínio.com.br, né? Aqui você pode colocar o meu domínio 2, né? Vamos supor que você tem um outro domínio que quer que acesse, né? Ele é um array, então ele vai aceitar diversos domínios. Então, você vai colocar meudomínio2.com.br. Show de bola? Isso aqui já vai garantir que esteja funcionando? Primeiro, olha lá. A nossa aplicação está rodando aqui. Se eu tentar acessar, ele vai aceitar. Por quê? Porque ambos estão no mesmo domínio. Eu estou no meu domínio aqui rodando a minha aplicação e quem está tentando acessar a minha aplicação está no mesmo domínio. Então, por padrão, o CORS vai deixar passar. Mas, se isso aqui tivesse lá hospedado no meu domínio, .com.br e o Google, por exemplo, tentasse acessar a nossa aplicação, não ia conseguir, porque são diferentes domínios. A minha aplicação está em um domínio e outro domínio está tentando acessar, né? Então é isso que o CORS não deixa acontecer. Além disso, você consegue também garantir que apenas alguns métodos HTTP sejam possíveis de utilizar na sua aplicação. Por exemplo, eu vou colocar aqui só o método POST, por exemplo. A partir desse momento, se eu tentar acessar aqui, ó, ele ainda vai deixar, porque está no mesmo domínio, né? Então, assim, isso só acontece, ele só faz essa configuração quando, né, acontece essa questão de domínios diferentes tentando acessar a sua aplicação, tá? Domínios que a sua aplicação não está hospedada. Show?
Então você consegue garantir aqui alguns métodos. Normalmente a gente só deixa o get, o post, o put, é um array, né? Então na verdade é get aqui, e aqui você vai colocar o put, post e o delete, que é o famoso CRUD, né? Então normalmente a gente utiliza só esses 4 métodos, talvez o patch aqui também, né? E aí você garante que só esses métodos podem ser chamados por domínios diferentes, tá bom? Outra coisa também são os allowed headers, né? Então a gente configura também quais headers o pessoal pode mandar para nossa aplicação. Normalmente a gente só deixa 2, né? Só se você precisar de um header muito específico, mas normalmente a gente deixa o content type, né, que é o conteúdo do nosso corpo, da requisição, e o authorization, que é normalmente onde vem o token de autorização, né, do usuário, beleza? Além disso, você também pode colocar um credentials aqui, ó, true, né, para ele permitir cookies, credenciais dentro dos cookies. Você pode colocar um options success status, né, 204 aqui. Normalmente alguns navegadores utilizam para fazer algumas verificações prévias e tal. Então, algumas configurações, mas o básico mesmo é isso daqui. Isso daqui já vai garantir uma segurança muito boa para sua aplicação, tá bom? Então, o CORS, ele vai prevenir alguns ataques provenientes de outros domínios, né? A injeção de scripts maliciosos, né? Então ele não vai deixar isso acontecer, né? Por que ele não vai deixar isso acontecer? Porque quando você tenta injetar um script, normalmente esse script está hospedado num CDN de um outro domínio, né? Um CDN ali é um lugar onde você consegue servir arquivos estáticos. E aí, por ele estar em um CDN de um outro domínio, injetar lá no seu HTML, por exemplo, TechScript, alguma coisa assim, ele não vai acessar esse script justamente porque está em outro domínio, né, que o CORS não permite. Então, é por isso que ele consegue segurar esse tipo de requisição, tá bom? Então, primeira coisa, configure bem o seu CORS. Bora pro próximo. O próximo é o helmet, né? O helmet, ele é, né, um capacete, né? A tradução literal de helmet é capacete, e ele protege justamente os headers da sua aplicação. Então, o que ele vai fazer? Olha só, normalmente, vem alguns headers aqui da resposta da sua aplicação, né? E ele faz com que isso não venha, né, para o usuário e também não tenha headers que venha maliciosos. Claro que o CORS também já faz isso, né? Mas o Helmet, ele vai prevenir, por exemplo, que você não mande esse header aqui, ó, expired by Express. Como assim? Isso aqui, a pessoa que está fazendo o ataque, com essa informação aqui, ele já sabe que o seu servidor usa Express. E vamos supor que acabou de sair uma vulnerabilidade do Express. E, né, quando sai vulnerabilidades, claro que os donos dos pacotes, donos do frameworks, lançam ali atualizações de segurança. Só que até você fazer uma atualização no seu servidor, você tem essa janela de tempo. E aí a galera consegue aproveitar dessa vulnerabilidade, justamente por saber que o seu servidor utiliza Express, né? Além disso, consegue saber outros headers, né, de identificação de qual é por exemplo, os arquivos aceitos. Ele também protege contra cross-site scripting, né? Ele também protege contra clickjacking, então, né, a pessoa sequestro de clique, isso normalmente quando você está utilizando o Express para retornar um HTML, né, para ele também retornar o seu front-end. Mas ele não vai permitir que vários ataques aconteçam, né? Então, realmente, ele é muito simples. Olha só, é muito fácil. Simplesmente, aqui a gente já foi pelo mais difícil, que é o CORS. O resto aqui é bem tranquilo. Então, basicamente, a gente vai vir aqui, ó, e instalar o Helmet. Instalou aqui, beleza? Olha só que simples. Eu vou importar o Helmet aqui, lá de dentro do Helmet, e olha só, app.use Helmet. É só isso? É só isso. Então ele já traz essas pré-configurações para a sua aplicação não ter mais algumas vulnerabilidades. Então olha só, ó, ele já vem aqui e já coloca vários headers de segurança, ele protege alguns headers, já não está devolvendo mais aqui, ó, os scripts, né, o script, desculpa. Ele não está devolvendo mais aqui já o Express, né, que falava. Ele não deixa mais você pegar o sniff ali, então fazer o sniff do MIME type, então você não consegue mais saber os tipos dos arquivos, né,
as políticas do CORS. Então, assim, ele já adiciona várias coisas nos headers aqui e também remove alguns justamente para sua aplicação não sofrer algum dos ataques mais conhecidos. Cara, se você deixa a sua aplicação vulnerável para ataques conhecidos, assim, é uma coisa inadmissível, né? Então, realmente, 2 linhas de código você já previne a sua aplicação de sofrer, né, alguns ataques e você ter bastante dor de cabeça, né, com coisas simples. Beleza? Então, o Helmet também já está configurado aqui. Bora pro próximo. O próximo é utilizar compressão nas nossas respostas. A nossa aplicação, ela devolve como resposta por padrão formato JSON, né? Então, se a gente manda uma requisição aqui, ela vai retornar para a gente um formato JSON, né? E aí, dependendo do tamanho desse JSON, vamos supor que você está devolvendo uma listagem gigantesca, né? Dependendo do tamanho desse JSON, a sua API vai ficar muito lenta. Por quê? Porque quanto mais dados, maior. É como se fosse um arquivo. Você está baixando um arquivo JSON, né, que é a sua resposta, e aí lá o cliente, o front-end, precisa baixar isso, fazer o download disso. Então, hoje, se a gente olhar aqui, ó, ele tem um tamanho de 887 bytes. Isso não é nem 1 KB, né, essa resposta aqui. Então, beleza, isso aqui é muito pequeno. Mas, se a gente vem aqui, ó, e faz, por exemplo, um array, vou criar um array aqui de colocar 10 mil posições, e aí ele vai adicionar aqui para mim um data. Na verdade, ele vai adicionar aqui para mim um message, na verdade, data. Vamos colocar assim. Então, basicamente, é um array de JSONs, que é normalmente como vem a resposta, por exemplo, de uma listagem de usuários. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, name, colocar Agostinho, e age 28, e por aí vai. Vamos colocar esses dois dados. E aí eu vou fazer 10 mil registros desse cara aqui. Vou enviar isso aqui para o meu. Vou chamar isso aqui na minha requisição. Eita, aconteceu alguma coisa aqui. Array de 1000 posições. Ah, é from, não, é field, desculpa. Pronto. Vou adicionar aqui. E beleza. Né? Já devolveu aqui para mim. Minha resposta já subiu, ó, para 300 KB, né? Vou colocar mais um 0 aqui, ó. Vamos devolver aqui tem que 100 mil registros. Vamos devolver 100 mil registros, então, desses aqui. Vou mandar a requisição e devolveu, só que já tá 3 megas já e demorou 211 milissegundos. Então, assim, quanto maior for a nossa requisição aqui, ela vai, né, nos causar lentidão. Ó, vou colocar de novo mais um 0. Isso aqui deve quebrar a aplicação agora, acho que ele vai reclamar. Olha lá, ó. Passou, né, aqui a quantidade de bytes, né? Então ele passou aqui, ó, tem 30 megas, demorou quase um segundo. Então, assim, isso aqui não é legal pra gente utilizar desta forma. Então, o que a gente pode fazer é comprimir essa resposta. Como é que eu faço isso? Eu vou instalar um pacotezinho aqui, um middleware também chamado compression. E aí, eu vou colocar aqui, eu vou importar aqui a compression from compression. Beleza, importei, e aí é igual o Helmet. Eu utilizo ele bem aqui, ó, né, app.user, e aí eu passo a compression, beleza? Com isso, eu já tenho, né, esse middleware de compressão funcionando. Só que eu posso passar também aqui algumas coisas, como o level, o nível de compressão, né? Ele vai aí a gente precisa olhar lá na documentação, ó. Vou entrar lá, npm compression, e aí a gente vai olhar aqui na documentação como que funciona esses níveis, né? Então aqui, ó, tem uma tabelinha, se eu não me engano, aqui, ó, né? Esse aqui é o nível mais rápido. Isso aqui é a compressão default, o 0 é nenhuma compressão, e ele vai até o 9, que é a melhor compressão de todas. Eu vou utilizar, isso aqui pode deixar um pouco mais lento, porque vai gastar mais CPU do seu servidor para poder diminuir isso, mas por que é bom diminuir o tamanho da resposta? Porque você economiza largura de banda, então é mais fácil para o seu cliente baixar esse arquivo, por mais que o servidor demore um pouco mais para dar a resposta, dependendo da quantidade de dados que você vai mandar, é importante fazer essa compressão. Então, eu vou colocar o maior nível de compressão aqui, só para a gente testar, né? Então, olha só, o HTTP ele estava dando aqui quase 30 megas, então eu vou mandar de novo, só que ele continua estourando aqui. Tá, eu vou diminuir um pouco e vou mandar de novo a requisição. Beleza? 3 megas aqui. Ele vai continuar dando esses 3 megas porque o HTTP ele não mostra o tamanho antes de descomprimir, tá? Ele só mostra o tamanho depois da compressão. Depois da descompressão, né? Então eu queria ver o tamanho comprimido e quanto tempo isso levou, né? Então vamos lá, eu vou usar outro cara aqui, que é o Postman, porque o Postman sim me mostra isso, essa diferença. Então olha só,
Eu vou vir aqui, eu vou criar uma requisição aqui rapidinho. E aí eu vou chamar lá a nossa API, né? HTTP, // deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, ó, HTTP, // localhost, e aí 3333. Vou bater aqui na API e ele trouxe para mim, ó, 3 megas, beleza. Isso aqui ele tá comprimido ou descomprimido? Deixa eu ver. Tá descomprimido. Ele trouxe lá 3 megas. Salvei, ó, salva isso aqui, ó, 2.86, né? E 94 milissegundos. Vou mandar de novo. 8 KB. Ele demorou ao mesmo tempo? Demorou. Mas por causa da resposta do meu servidor. Aqui, eu consegui trazer um arquivo de 8 KB. Eu transformei 3 megas em apenas 8 KB, né? Então, assim, essa compressão, ela vai ajudar muito a você economizar banda no seu servidor, né? Porque tem muitos servidores que cobram por tráfego, né? Quanto você trafega ali de dado, né? Principalmente servidores de front-end, né? Que cobram isso também, né? Quanto de dado trafega ali. E isso vai economizar muito, né? Vai melhorar muito a performance e vai te dar uma economia. E isso você simplesmente adicionou também 2 linhas de código, né? Então, assim, não tem por que não utilizar. Claro que você pode diminuir o nível de compressão aqui, ó. A gente pode colocar nível 1, né? Só pra gente ver. Olha só, ele era 8 KB, vou mandar o nível 1, subiu para 16, mas aí o tempo de resposta foi menor, né? Então você consegue dar uma equilibrada aqui, ó. Vou colocar o nível 5, tem aqui nível 6, né? Vamos colocar no nível 6. Tem aqui uns níveis aqui, você vai testando, né? O que fica mais vantajoso para você. O nível 6 já conseguiu comprimir o máximo e demorou, né, menos de quase 100 milissegundos que o primeiro deu, né? Então, assim, você vai testando, vai deixando ali, equilibrando de uma forma que seu servidor não demore para responder, mas que também consiga comprimir do jeito que você precisa, beleza? Então é assim que a gente adiciona compressão, né, na nossa aplicação. Então é isso, é assim que a gente evita esses 4 erros comuns aí no Express.js. Eu vejo o pessoal implementando um ou outro, mas eu acho que esse conjunto dessas 4 coisas, CORS, o Helmet, compressão e um manipulador de erros global, deixa a sua aplicação muito mais robusta, muito mais segura, né, e mais eficiente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. E eu vou te deixar com essas 2 recomendações de vídeo aqui para você continuar ficando pró aí em programação. Um beijão e até a próxima.